Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você nessa manhã, com sua família também. Quero estar lendo para nós hoje Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. E a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Palavra do Senhor. Esse texto de Mateus, ele vai falar para nós de uma forma muito clara que Jesus curou toda sorte de enfermidades sobre a face dessa terra. E continua curando até os dias de hoje. Ontem, quando eu pensava, refletia no que trazer sobre hoje, Deus trouxe isso ao meu coração, o Senhor me apresentou essa reflexão. Num primeiro momento eu enviei ela para uma pessoa, e eu fiquei pensando sobre isso, do quão importante a realidade desse texto se aplica na nossa vida nos dias de hoje. O texto vai dizer também que Jesus andava por toda parte fazendo bem para as pessoas, fazendo bem sem esperar quem. Jesus oferecia, e o texto fala isso, Jesus oferecia alívio aos cansados, ele levava paz aos aflitos, libertação aos cativos e cura aos enfermos. O texto ainda vai dizer que Jesus purificava os leprosos. Nas entrelinhas do texto, o texto diz isso. Ele dava vista aos cegos. Jesus dava audição aos surdos. Ele levantou coxos, pessoas que não andavam. Ele ressuscitou mortos, e não foram poucos. O interessante é que o apóstolo João, o evangelista João, no último capítulo do seu livro, no último versículo, ele vai falar a respeito dos milagres de Jesus. Porque às vezes a gente lê os 4 evangelhos, e na verdade os milagres que são contados ali não são poucos, mas também não são muitos. Mas João vai dizer no último versículo do último capítulo do seu livro, que se tudo aquilo que Jesus fez tivesse que ser escrito num livro, não haveria livro suficiente sobre a face dessa terra para que pudesse descrever. Então isso me leva a crer a quantidade de pessoas que aquele Deus atendeu através de seus milagres. Então Jesus ele fazia isso, e o mais interessante, sem esperar nada em troca. De repente, a única esperança do coração do Pai, mesmo conhecendo a esperança do coração do homem, e também a sua frieza, de repente a única coisa que ele poderia esperar era um coração grato. E através do que ele fazia também, ele enxugou lágrimas. Lágrimas dos tristes, aprumou, colocou em linha reta aquelas pessoas que andavam abatidas. Ele trouxe esperança para aqueles que se encontravam perdidos pelos caminhos da vida. Ele trouxe esperança para aquelas pessoas que se achavam jogadas na vala do desespero. E aí eu pergunto para nós nessa manhã, qual é a sua enfermidade hoje? O que precisa ser tratado e o que precisa ser curado na sua vida? Quando a gente fala de enfermidade, a gente pensa em doença física. Mas quando a Bíblia fala de enfermidade, ela não trata apenas da enfermidade física, ela trata de algo que vai muito além. Ela trata da enfermidade da alma.
aquilo que está no nosso interior, onde só Deus toca, onde a mão do homem não pode alcançar para levar cura, Jesus pode. Onde a mão do homem não pode alcançar para levar alegria, o Senhor pode. Então, qual é a sua enfermidade nos dias de hoje? Porque como médico supremo, Jesus pode curar toda e qualquer doença que assolam o seu corpo físico. E como médico supremo e como autoridade do céu, Ele também pode perdoar todos os seus pecados. E entenda, nessa manhã que eu quero falar sobre enfermidade. Enfermidade também pode ser entendida como pecado. Então, qual é a sua enfermidade hoje? Qual é o pecado que você precisa deixar hoje? Não deixe para amanhã. Porque o amanhã, eu já falei isso aqui, o amanhã não existe. O amanhã, na Bíblia, o amanhã bíblico não existe. Porque quando chegar o amanhã já será hoje, então pode ser tarde demais. Olhando para a Bíblia, deixando para amanhã, amanhã eu mudo de vida, amanhã eu tomo uma decisão. Deixar para amanhã pode ser muito tarde, pode não dar mais tempo. E entenda uma coisa, Jesus ele pode tudo no tempo em que Ele quiser. Muitas das vezes nós queremos tudo no nosso tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas enquanto o Senhor andou sobre a face dessa terra, Ele buscou fazer o melhor do reino para as pessoas no tempo dEle. Então qual é a sua enfermidade? Do que você precisa ser curado? Ele pode secar as suas lágrimas. Ele pode fechar as suas feridas e restaurar a sua sorte. O que tem trago tristeza ao seu coração hoje, querido? O que tem trago tristeza ao teu coração hoje ao ponto de não permitir que você se aproxime do Pai? O que tem trago ferida ao seu coração hoje? É preciso reconhecê-lo. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. É preciso reconhecer esse médico dos médicos como sendo o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Porque só Ele pode trazer de volta aquilo que o homem perdeu. Porque Ele é o Cristo, mas ao mesmo tempo é o Deus divino que habitou entre nós, é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que todos os dias Ele está conosco, que não é do seu lado. Ainda ontem também a gente conversava com algumas pessoas em relação a isso. O mais bonito também é que hoje Ele não se faz presente apenas do seu lado, Ele se faz presente dentro de você. E se Ele está dentro de nós, isso me remete a um texto que diz que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode habitar numa casa onde há luz, onde há limpeza. Então, qual é a sua enfermidade hoje? O que precisa ser limpo na sua vida para que Deus venha de fato viver de forma plena na sua vida e através da sua vida? Porque eu vou repetir o que eu disse semana passada e semana retrasada. Muitas pessoas hoje não têm acesso à Bíblia, mas porque não querem, infelizmente. E muitas dessas pessoas talvez vão conhecer esse médico dos médicos através da sua vida. Então a sua vida e o seu testemunho é a Bíblia que essas pessoas vão ler. E a gente tem que pensar nisso. Muitas das vezes a gente não dá importância, mas isso é muito sério. Então qual é a sua enfermidade hoje? Para Cristo não existe cura impossível, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. A palavra também nos garante isso. Para Jesus Cristo. E para Ele não existe problema sem solução. Então qual é a sua enfermidade hoje? Qual é de repente o problema que existe na sua vida? Que para você, aos seus olhos carnais, que são limitados, não existe possibilidade de resolver. O convite ele tem sido feito, não apenas às sextas-feiras, mas ao longo de toda a semana. O Senhor tem te convidado todos os dias para estar próximo dEle.
Ele nos convida todo dia, basta a gente parar por um minuto sequer e querer estar aberto a ouvir o chamado da sua voz. Então, qual é a sua enfermidade hoje? Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós. Jesus Cristo, o médico dos médicos, só Ele tem poder para curar e para restaurar a ferida da sua alma. Entregue-se a esse Jesus. Reconheça-o como Deus na sua vida. As coisas não serão fáceis. Muito pelo contrário. Mas com certeza, tendo esse Senhor na nossa vida, até o deserto a gente passa a enfrentar com uma visão de uma forma diferente. Deus te abençoe no nome de Jesus.